Olá, meus amores, que saudade de vocês, como vocês estão? Aqui é a tia Marilis, eu tô aqui embaixo no cantinho. Hoje sou eu que vou contar a história pra vocês, a tia Mary me pediu. E vamos, antes de começar com a nossa lição, vamos cantar uma música, um corinho? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Pois então, vamos aqui dar início à nossa lição. É a lição 11 da revista, com o tema As Cartas Pastorais. Mas antes da gente iniciar, vamos relembrar o que estudamos na semana passada. Vocês aprenderam sobre o apóstolo Paulo, que as cartas foram escritas para as pessoas, né, ou para as igrejas. Mas as cartas que nós vamos estudar hoje são diferentes, elas não recebem o nome para quem elas foram escritas, com exceção da carta de Hebreus, né? Mas elas recebem o nome dos seus autores e elas servem para todas as pessoas. As cartas têm a intenção de nos ensinar como devemos viver para agradar ao Senhor. Isso é dever de todos nós. Então, hoje veremos a penúltima divisão deste maravilhoso livro que é a Bíblia. Não pensem que Paulo era o único apóstolo, escritor. Na Bíblia há outras epístolas escritas, outras cartas escritas por outros homens que eram tementes ao Senhor. E nós já sabemos o que significa epístola, né? Você já sabe o que significa epístola. Eu já até disse aqui, elas são cartas, ou seja, um sermão escrito. E neste último conjunto de cartas escritas no Novo Testamento, elas são as cartas pastorais, que elas foram escritas por diversos homens e que servem para todas as pessoas. Então os assuntos são bem diferentes, né? E a gente vai ver uma a uma. A primeira carta pastoral aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu, nós só sabemos para quem foi escrita. O povo hebreu é o povo de Deus. Então, desde o Antigo Testamento, eles viviam espalhados pelo mundo. O autor, o povo hebreu, né? O autor queria mostrar que Jesus Cristo era e é o melhor e mais superior de qualquer personagem da antiguidade, como Abraão, Moisés, Davi. Eles foram importantes, sim, esses homens foram importantes, foram verdadeiros homens de fé. Mas Jesus é o melhor. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes. Pois a aliança que ele conseguiu é bem melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores, que se encontra lá em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Esse rapazinho aí que vocês estão vendo, o nome dele é Tiago, então ele tinha algo muito em comum com Jesus. Vocês sabem o que é? A mãe dele, Tiago e Jesus eram meio-irmãos. Pois é, como assim? José era pai de Tiago, mas ele não era pai de Jesus. A Bíblia nos diz que por muito tempo Tiago não acreditou que Jesus fosse o Messias. Nossa, mas meu irmão, ele não acreditou que Jesus era o Messias. Então, depois da ressurreição de Jesus, Tiago acreditou e se tornou um líder da igreja. Então, a carta que Tiago escreveu foi para os cristãos que viviam bem longe de Jerusalém por causa da perseguição.
Então, Tiago deu um grande alerta para as pessoas, que elas queriam só dizer que amavam a Jesus, mas não ajudavam o próximo. Como assim? Diziam que amavam Jesus, mas não ajudavam o próximo? É claro que nós não somos salvos pelas boas obras, mas como cristãos nós devemos fazer as boas obras, não é verdade? Que está até lá no texto de Tiago 2, capítulo 2, versículos 17 e 18. Agora vamos conhecer outro apóstolo. Esse é Pedro. Pedro também virou escritor. Ele escreveu 2 cartas. A primeira, está lá no livro, 1 Pedro e 2 Pedro. A primeira carta, ela foi escrita para encorajar os crentes que estavam sofrendo em Roma e nas redondezas ali. Os cristãos não eram apenas desprezados e insultados, eles também eram presos. Olha só que crueldade. E ainda assim, esses homens e mulheres corajosos, eles continuavam crendo em Jesus e vivendo para Ele. Pedro escreveu essa carta para encorajar aqueles que estavam sofrendo e para preparar o que estava por vir. Olha só que coisa boa. Pedro escreveu a carta para encorajar aqueles cristãos que estavam sofrendo, estavam sob tortura, eram presos, para que eles permanecessem firmes e preparando eles para o que estava por vir. Já na segunda carta, teve como objetivo alertar as pessoas contra os falsos mestres. Está lá em 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 1. Vocês se lembram de algum ensino falso que anda por aí? Eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas ensinam que o crente, o cristão, não pode ficar doente e tem que ser rico. Olha só que absurdo. Ou até mesmo eles ensinam que todos os caminhos levam a Deus, e nós sabemos que não é verdade. Somente um caminho leva a Deus, somente Jesus. Quem crê em Jesus e aceita Ele como o único e suficiente salvador da sua vida, é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro. Então, não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. Vamos conhecer outro apóstolo. Esse aí é o João. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. A gente precisa de muito amor, não é verdade? Mas não é só de ouvir os outros falar de amor, mas nós devemos amar de verdade, amar com atitude. Esse é o assunto da primeira carta de João, que foi enviada para várias igrejas de diversos povos. E essas pessoas não eram judeus. João também alerta os cristãos para que não caiam nas conversas das pessoas que ensinam coisas erradas, com cara de verdade, coisas erradas que parecem ser verdade. É um perigo enorme, realmente. A segunda carta também trata do amor e dos falsos mestres, mas ela é endereçada à Síria. Síria significa a Senhora Eleita. Ela pode ter sido escrita a uma mulher e sua família ou também a uma igreja local. Então, toda a vizinhança parece ter uma casa onde todos gostam de ficar. Isso se chama hospitalidade, ser acessível aos outros, abrir a casa para eles. É claro que hospitalidade e generosidade custam dinheiro, mas para Gaio, a hospitalidade era um hábito e ele ganhava fama por sua amizade e generosidade. Ele, especialmente com os mestres e os missionários que vinham de viagem. Então João tinha ouvido falar de Gaio e aí ele escreveu a terceira carta para agradecer a Gaio o seu amor para com os outros e também para encorajar Gaio a não perder a sua fé. Olha só que interessante. João foi muito grato a Gaio. Escreveu uma carta para ele, para agradecê-lo. Agora, se você jogasse em algum time de futebol e ouvisse sempre do seu treinador para estar preparado contra o adversário, treinar sério, ficar fisicamente em forma,
Mas e se você fosse um cristão lá no ano de 65? O que você faria a fim de preparar para a oposição, para os que são contra? Esse aí é Judas. Ele era irmão de Tiago e também meio-irmão de Jesus. Judas escreveu uma carta para incentivar os cristãos a estarem prontos para defender-se contra os falsos mestres. Olha só, Judas também fala a respeito dos falsos mestres, porque os prejudicariam e os afastariam da fé. Olha só, eram para os cristãos ficarem atentos, porque os falsos mestres prejudicariam eles e fariam eles afastar da fé. Judas disse para eles para ficarem alertas e recordar sempre do que Deus tinha feito por eles no passado e permanecer firmes e centrados em Jesus. Então, meus queridos, na próxima aula nós vamos dirigir a nossa atenção para o último livro da Bíblia. Mas antes de falar sobre isso, nós devemos nos lembrar que, apesar de todas as atrações do mundo, pertencemos ao povo de Deus e dos seus caminhos. Então, nós não podemos desviar da presença do Senhor. E uma coisa interessante agora é sobre uma curiosidade sobre as cartas. Cartas de fé, cartas de esperança, cartas de amor. As cartas de Paulo, o livro de Hebreus, elas falam muito sobre a fé. Elas trazem um bom conselho para nós, para que nós possamos permanecer firmes na fé. Mesmo que passamos por momentos difíceis, nós devemos permanecer firmes. Tiago diz que a fé deve ser acompanhada de obras. Tiago também traz bons conselhos para nós, que nós precisamos de sabedoria e nós só iremos obter sabedoria se lermos a palavra de Deus. Então, como cristãos, nós devemos fazer mais do que apenas ouvir a palavra, devemos permitir que ela nos transforme, mesmo quando estivermos passando por problemas. E se nós tivermos fé genuína em Deus, as nossas palavras mostrarão isso. Vamos tratar todos com respeito, vamos ajudar aqueles que precisam, por exemplo, doar uma roupa que não serve mais pra gente, doar para um coleguinha que necessita, um brinquedo que a gente não usa mais. Então, nós devemos ajudar o nosso próximo. E Deus vai nos ajudar a controlar também a nossa língua, nos tornar verdadeiramente sábios. A gente deve pensar antes de falar para não ofender. E à medida que a nossa fé aumentar, isso vai nos aproximar de Deus. A fé também nos ensina a orar com o coração puro. Devemos nos humilhar diante de Deus, aprender a depender cada vez mais dele e ansiar e esperar pela volta do Senhor Jesus. Nós devemos orar por isso também. Ó Senhor, me ajude para que eu possa permanecer firme até que o Senhor venha. Nós devemos também orar pelos outros, amar o nosso próximo, porque é um dos mandamentos de Jesus. Então, as nossas ações mostram a nossa fé. E como tem sido as suas ações? Como tem sido a sua fé verdadeira? E Pedro, as cartas de Pedro falam de esperança. Pedro dá algumas instruções muito importantes para nós os cristãos, que nós devemos tratar as autoridades governamentais, aqueles que trabalham. Eles nos dizem que devemos tratar bem, como deve ser a nossa vida em casa, como deve ser a nossa vida na igreja, comprometimento com o Senhor, comprometimento, ir à igreja, né? Ler a Bíblia. Ele declara também que quando nós servimos a Deus, nós não devemos surpreender-nos se tivermos que sofrer. Então, o nosso sofrimento deve ser sempre esperançoso. Sempre que a gente passar por um momento difícil, a gente tem que ter esperança, por mais difícil que seja. Mas
nós temos a certeza que o Senhor está no controle, está nos fortalecendo, está nos sustentando. Principalmente esse tempo que a gente está passando aí de pandemia, é um tempo difícil, ficar em casa não é fácil, todo mundo sente falta de ir à igreja, eu sinto falta de ir à igreja, ter contato com vocês. Então, assim, é um tempo difícil para todos nós, mas Deus está no controle de tudo. Então, Pedro nos orienta a termos esperança, mesmo em tempos difíceis. E nós devemos viver em obediência a Deus, para que a gente não se envergonhe da vinda dele, né? Como sabemos, Jesus vai voltar, então nós devemos crescer na graça, devemos procurar sermos mais semelhantes a Jesus, devemos conhecê-lo melhor através da tua palavra, nós devemos ser exemplo também para as outras pessoas. João, como eu falei, ele refere-se ao amor. Então, na primeira carta, ele fala do amor de Deus para nós. João nos lembra que Jesus nos amou tanto, tanto, que deu a sua vida por nós. Olha só que coisa maravilhosa. Olha aí a graça de Deus sobre nós. Jesus nos amou de tal maneira que deu sua vida por nós. Perdoou os nossos pecados e principalmente para que tivéssemos a vida eterna. Quer coisa melhor que isso? Quer garantia melhor que isso? E nos seus outros 2 livros, né, 2ª e 3ª João, ele fala sobre os cristãos conhecerem a verdade, para que os cristãos lutem para conhecer a verdade. Não é só conhecer aquilo que é verdade. Essa luta da verdade deve ser travada nos nossos lares, e na igreja também. Então, nós devemos buscar a verdade. Nós devemos, o que isso quer dizer na nossa casa? Ler a palavra do Senhor, orar, porque quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente está conhecendo a verdade, a gente está tendo contato. Mas sempre antes de ler, crianças, a gente tem que orar, pedir a Deus sabedoria, discernimento, para que a gente possa compreender aquilo que Ele fala ali na sua palavra para nós. E depois também de ler, a gente deve orar agradecendo a Deus pelo privilégio de poder ler a palavra. Imagina só se a gente não pudesse ler, se não tivesse mais a Bíblia para a gente poder ler. Por isso que agora é o tempo de poder meditar na palavra. Esse tempo que a gente está em casa é um tempo para a gente refletir, pensar no que Deus quer para nós. Devemos nos aproximar mais do Senhor nesse tempo. Ler a sua palavra, orar, né, meditar, praticar principalmente aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. E a última carta aí de Judas, que diz, então, que devemos estar preparados para defender a nossa fé. Nessa carta de Judas, que é uma carta curta, ele nos desafia a batalhar, a lutar pela fé. Nós devemos estar preparados para tomar posição ao lado de Jesus, certos de que Ele não nos deixará cair. Então a gente deve permanecer firmes mesmo, batalhar pela nossa fé. E na certeza que o Senhor está nos sustentando, mas Ele só nos sustentará se nós estivermos na presença dEle, estivermos buscando Ele. Agora, se a gente pensar assim, já que o Senhor está nos sustentando, então eu não preciso, né, ficar ali lendo a Bíblia, orando. Não é exatamente isso. É ter uma vida de comunhão com o Senhor. Isso é batalhar pela fé, é meditar na sua palavra, é buscar uma vida de santidade, fazer tudo o que é correto diante do Senhor. Então, Judas nos desafia isso, a batalhar pela fé. E Deus quer que saibamos como devemos viver na qualidade de cristãos nessas cartas, né? Então, através dessas cartas, através da sua palavra, Deus nos diz tudo o que a gente precisa saber para viver como cristãos obedientes, tementes ao Senhor. E aí o versículo para nossa memorização. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 14. Eu espero que vocês possam memorizar aí o versículo. E espero também que vocês tenham gostado da nossa aula.
E eu gostei muito, espero estar aqui de volta com vocês. E até a próxima. Mas antes de encerrar, vamos fazer uma oração? Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de meditação na Tua Palavra. Nos ajude, ó Pai, a permanecermos firmes na Tua presença, fortaleça a nossa fé, fortaleça, ó Deus, a nossa vida espiritual com o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a buscar uma vida de santidade que agrade ao Senhor, Pai. Firma, ó Deus, o nosso caminho no caminho, os nossos passos no caminho do Senhor, ó Deus. Não permita que venhamos a desviar deles, ó Pai. Nos ajude. Obrigada, ó Pai, pela vida dessas crianças. Abençoe a vida de cada uma delas, as suas famílias, ó Pai. E a quem estiver assistindo, ó Deus, essa aula. Obrigada também pela vida da tia Mary, que tem sido bênção, ó Deus, nas nossas vidas. Abençoe a sua família também, sustente, nos ajude, ó Deus, nesse tempo de pandemia, que possamos buscar nos aproximar mais do Senhor, a ter mais comunhão com o Senhor, Deus, que possa ser um tempo precioso para nós na Tua presença. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.